Olá, Daniel, e a quem nos acompanha pelo NT Sul. Eu converso hoje com o urologista e diretor da Unimed, o médico Renan Oliveira, para falarmos um pouco sobre uma nova estratégia de atendimento a pacientes que está sendo oferecida pela Unimed aqui em Cachoeira do Sul, que é a telemedicina, que já está popularizada no país e tem sido uma alternativa nesses tempos em que estamos nos adaptando a novas normas por conta da pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Renan. Então, como é que vocês estão estruturando esse atendimento aos pacientes por videoconferência? Olá, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Na verdade, estruturamos de maneira quase urgencial esse serviço, né? Ele estava no nosso escopo de estruturar talvez mais para frente, até porque as regulações da telemedicina ainda não são um consenso no Brasil, vem se discutindo isso, né? Mas com essa mudança radical que tivemos aí nas últimas semanas em relação ao nosso dia a dia, né? Não só na prática da medicina, mas como o nosso dia a dia geral, vimos a necessidade de realizar um aceleramento nesse tipo de serviço, justamente para a gente tentar poupar as pessoas de maior risco, né, a se expor a um dos ambientes mais inseguros hoje, que é dentro dos consultórios ou até dentro de um hospital, devido a essa pandemia, né? Então, eu acho que a gente conseguiu colocar aí no ar um sistema de atendimento, mas eu gostaria de conversar até para esclarecer qual é a filosofia por trás desse atendimento e o caráter excepcional que ele está sendo praticado, né? De que forma esse atendimento pode ser prestado e quais as vantagens, além do isolamento, a garantia da segurança, da integridade física do paciente nesses tempos de risco de contaminação. Além disso, que outro benefício a telemedicina traz, inclusive para o profissional médico? A telemedicina ela já vem sendo praticada no Brasil, porém sem ter a relação direta médico-paciente, né? A telemedicina ela já vem como um programa dentro do SUS, o governo mesmo utiliza muito para teleconsultoria, ou seja, um médico que não é especialista, que está atendendo um paciente no interior, onde não tem a oferta de um especialista, ele consegue, através de uma videochamada e de uma plataforma, discutir os seus casos com um médico especialista e daí tomar as condutas, né? Era isso que estava regulamentado até então e era o que vinha sendo aplicado. Nesse momento, em caráter emergencial, né, o Conselho Federal de Medicina, as instituições médicas do Brasil, em comum acordo com o Congresso, de maneira urgencial, liberou esse tipo de teleconsulta que a gente está oferecendo agora, que é tu tratar diretamente o paciente através de uma videochamada à distância, né? O benefício desse tipo de atendimento, nesse momento, é justamente isso que a gente colocou anteriormente. É fazer com que uma pessoa que tenha um fator de risco ou que tenha dificuldade de locomoção nesse momento, né, ou tenha dificuldade de achar uma consulta, porque a gente sabe que ou diminuiu a oferta de consultórios abertos, as limitações, fazer com que esse cliente consiga resolver um problema relativamente simples, como uma renovação de receita ou uma triagem para saber se ele deve procurar ou não um hospital através dessa plataforma, né? Então, esse é o serviço que é o foco inicial, ajudar na triagem dos pacientes que estejam com síndromes gripais para orientar se devem ou não procurar um hospital, e aqueles pacientes crônicos que utilizam medicações controladas ou que apareceu algum sintoma mais leve que pode ser orientado ou realizado uma prescrição prévia, né? Não é ainda uma ferramenta que é capaz de tratar pacientes com doenças agudas ou iniciar tratamentos mais complexos, né? Avaliar situações de diagnóstico novo. Isso ainda depende de exame físico, né? Depende do contato dentro de um consultório. Eu acho que as coisas têm que estar bem claras, porque pode ter um excesso de expectativa de que essa via possa resolver coisas que ela não pode resolver, né? Nesse momento, ela pode orientar muito mais do que tratar. As pessoas têm falado muito que o mundo está parando por conta da Covid-19, mas outras doenças continuam acometendo as pessoas e precisam ser
tratadas e atendidas. É importante, então, deixar muito claro que hoje essa ferramenta da telemedicina é bem direcionada para casos específicos, ou eu entendi errado? Não, é exatamente isso. A resolução que saiu do Conselho Federal de Medicina inclui essa possibilidade de realizar esse tratamento por essa via em caráter excepcional para pacientes que estejam em risco pela pandemia, né? Ou seja, não é para substituir a consulta presencial eletiva por outros problemas de saúde, né? Claro, por exemplo, um paciente idoso que é hipertenso e que está com as suas medicações vencidas e que tem risco de se deslocar até um consultório ou não tem oferta desse serviço porque o consultório está fechado, ele se inclui nessa exceção, né? Ele está sendo afetado pela pandemia. Então, uma teleconsulta que consiga avaliar ele e fazer as receitas que ele já vinha utilizando pode ser utilizado para isso, né? Ou um paciente que esteja com febre e dúvidas aonde que ele se encontra em termos de estar ou não com o Covid, como ele deve ser orientado, também pode ser utilizado essa teleconsulta que está disponível hoje. Agora, é importante saber, porque eu tenho certeza que essa questão da excepcionalidade vai colocar em discussão, depois que se passar essa pandemia, se a teleconsulta deve virar algo definitivo ou não, né? E muito se vem discutindo, tanto na mídia como no mundo acadêmico, na medicina também, quais são a real posicionamento desse tipo de consulta no futuro, né? O que a gente vê é que ela resolverá uma parte de alguns problemas que a gente tem, mas ela com certeza não é substituível à consulta presencial e ela não vai servir para todas as especialidades e todas as situações. No meu ponto de vista, ela terá mais limitações do que benefícios, porque a gente tem que ter a ideia de que todo tipo de ferramenta, desde uma medicação, um exame, ou até estas ferramentas digitais que a gente coloca na medicina, ela tem os seus efeitos colaterais. Então, antes de a gente conhecer esses efeitos colaterais, a gente não pode assumir isso de uma maneira mais ampla, né? E como estamos numa caráter de exceção, nós não temos estudos hoje demonstrando se a telemedicina é segura para todas as situações. A telemedicina, essa consulta, ela é feita basicamente como estamos fazendo aqui. É como se eu fosse te consultar aqui por essa videochamada. A única diferença é que essa videochamada fica registrada, né? Em prontuário eletrônico, eu consigo fazer um registro digitando ali, né, a consulta depois em uma plataforma que fica registrada, e algumas plataformas, dependendo do consenso do médico-paciente, inclusive estão gravando a própria videochamada para servir como registro. O que a gente chama hoje, pelos recursos que a gente tem disponível, que isso é uma consultoria, ou seja, é uma consulta de orientação muito mais do que de tratamento ou diagnóstico. E as pessoas, tanto os médicos quanto os pacientes, têm que se adaptar a essas limitações. Extrapolar qualquer tipo de conduta fora disso é assumir riscos, né? A medicina, ela não vai se dividir entre medicina tradicional e a medicina moderna. A medicina é medicina. Preciso conversar com o paciente, examiná-lo, solicitar exames complementares, avaliar isso para poder fazer um correto diagnóstico, né? E isso continuará sendo a boa prática. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina orientou que essas teleconsultas, quando feitas diretamente entre médico e paciente, só poderiam ser feitas se o médico já conhece previamente o paciente. Que eu já examinei esse paciente previamente, que já é um paciente meu conhecido de longa data, e daí sim eu teria mais segurança, porque eu já examinei esse paciente, já fiz rotinas diagnósticas prévias, e eu consigo ter mais segurança em tomar uma decisão. Agora é um momento em que todos estamos muito apreensivos, muito nervosos, muito agitados, cheios de dúvidas, né? E muitas vezes tudo que a gente precisa é que alguém nos oriente, que alguém nos escute, que alguém nos diga, olha, realmente, tu não tá com nada, ou tu tá com algum sintoma, mas calma, e o médico, invariavelmente, na verdade, todos os profissionais de saúde, desde aquele que recebe na unidade básica, ele tem um pouco desse papel, né? Talvez é certo dizer que a telemedicina vem justamente no momento em que as pessoas precisam muito mais de orientação do que de diagnóstico?
Perfeito, acho que tu entrou no cerne da questão, né? Eu, dentro da plataforma que a Unimed de Cachoeira abriu, eu já fiz mais ou menos umas 10 teleconsultas, né? A gente abriu esse serviço em caráter urgencial, para atendimento variado, não por especialidade, né? Eu sou urologista, mas fiz escalas de atendimento para que a gente abra uma janela de comunicação daquele paciente que está angustiado em casa, né, e que não sabe o que fazer nesse momento. E o feedback que eu tenho tido é muito bom em relação a duas situações. Primeiro, quando eu consigo, através dessa teleconsulta, oferecer amparo e oferecer segurança nas orientações. Tá? Os pacientes ficam extremamente gratos e muitos procuram para justamente isso, para serem orientados daquilo que é melhor, principalmente se vão ou não ao hospital, se podem esperar quando o seu médico que já acompanha abrir o consultório, se há alguma urgência no seu caso. Algumas vezes até renovações de receita podem ser feitas com bastante segurança, que acabam trazendo mais paz no paciente ficar em casa. Né? E isso está funcionando muito bem. E num outro sentido, os pacientes têm entendido muito quando o médico que está aqui na outra ponta, aqui da videochamada, diz, olha, a partir daqui estamos limitados. Eu não posso te prescrever um remédio baseado só no que tu está me dizendo, sem te examinar, sem te pedir um exame. Eu acho que a partir deste ponto está muito arriscado, então eu te oriento a procurar um atendimento presencial. Então, eu vejo que os pacientes entendem muito bem desde que tu explique isso para o paciente. Olha, daqui eu estou me sentindo inseguro de continuar por essa via e eu te oriento a procurar um atendimento presencial. Eu acho que se tu coloca essas duas situações como premissas para esse atendimento, o atendimento ele tem gerado bastante benefício. O que difere essa epidemia das outras justamente é o acesso à informação. Né? Eu lembro que eu era residente de cirurgia geral aqui em Porto Alegre quando tivemos a epidemia da H1N1 em 2009. Uma epidemia talvez tão grave quanto essa, claro, com caráteres diferentes de disseminação, mas algo que realmente preocupava muito o serviço de saúde, mas não havia talvez esse pavor todo, né? Justamente porque as linhas de informação elas vinham filtradas para a população, né? Através da mídia ou através de uma orientação médica mais individual. O que acontece hoje é que nossos grupos de WhatsApp a gente recebe 1 milhão de informações todas as horas e isso acaba gerando muito pânico, né? Então, eu acho que a gente está vendo diferente das outras epidemias e que sim, se isso existe, deve ser tratado também pela medicina, é esse pânico generalizado. Talvez a telemedicina, nesse momento, está sendo o principal remédio para esse pânico generalizado. Excelente tratamento para algo novo, né, através de uma ferramenta nova. Esse pânico por uma epidemia é algo novo, que a gente nunca tinha visto, não nessa dimensão, e estamos conseguindo oferecer um tratamento adequado, que é uma orientação diretamente com o médico, onde tu pode buscar uma fonte mais fidedigna da realidade do que tu ficar se baseando em tudo que aparece na tela do teu celular. Muito obrigada, Renan, pelos esclarecimentos, por ter aceito o convite e por trazer essas informações e deixar claro, principalmente para a comunidade de maneira geral, qual é a proposta da telemedicina. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que esse diálogo e essa conversa sobre telemedicina ela vai se estender para depois da epidemia, né, e gostaríamos que depois que sairmos dessa situação, voltarmos a conversar para entendermos exatamente aonde isso vai se enquadrar dentro da medicina, não só nesse contexto que a gente está vivendo agora, mas eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. E queria dizer que o serviço da Unimed está disponível para os pacientes da Unimed e do Unicard. Né? Nas redes sociais tem os acessos que o paciente pode marcar essas consultas e que a gente está realizando esses serviços diariamente para ajudar naquilo que a gente pode ajudar, que é na nossa base de clientes, para a gente tentar ajudar um pouco a população a se acalmar um pouco nesse momento tão difícil. É isso aí, então muito obrigada mais uma vez. Daniel, então pelo menos o conforto e a orientação correta pode ser obtida a partir de casa, mas nunca substituindo aquela consulta que vai trazer o diagnóstico para o tratamento correto, que é a consulta presencial.